Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Conectar. Hoje muito bem acompanhado aqui, né, assessorado e com um time de peso. Mesa quase cheia, mas falta um lugar aí na mesa de 4 lugares, né? Eu sou o Roger Ritter, eu sou o CEO da Orne. Na Orne a gente atende a empreendedores que estão na fase de ideação, né? Ao total nós temos 17 portfólios, 17 startups que estão com a gente. Vamos lá, hoje o episódio, a gente vai falar muito sobre o programa de aceleração do Pode Conectar, né? O Pode Conectar é um oferecimento do Conectar Hub. O Conectar Hub é um espaço muito agradável que está aqui na Rua das Andradas 1234, aqui em Porto Alegre, né? Vamos lá, então. Quem está comigo aqui? A Luísa, né? Luísa, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Luísa da Numeric. Passar a palavra aí para ti, Luísa. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer estar aqui falando com todos vocês. Obrigada pelo convite, é um prazer. Obrigada, Júlio, por estar aqui com a gente. E é isso, vamos conversar sobre muita coisa de varejo, conexão, startups, inovação. Bora lá. Vamos lá. Júlio, da Alter Vision, V maiúsculo ali, né? Não podemos esquecer disso, né? Seja muito bem-vindo, meu querido. Exatamente, muito obrigado pelo convite. Sempre bom aqui visitar o Cindy Lojas, o Conectar, esse espaço maravilhoso que o pessoal construiu para despertar a inovação no varejo gaúcho, no varejo porto-alegrense. Que legal. Cara, muito bom. Hoje nós temos um episódio de peso aí, pessoal, porque a gente vai falar um pouquinho mais da Alter Vision e também mais um pouco sobre o programa de aceleração, né? Que aconteceu aqui no Conectar Hub, né? A Luísa, da Numeric, também foi uma que conduziu muito próximo ali das startups. Como que foi isso aí, Luísa? Como que foi esse programa? Como que aconteceu? Bom, foi uma jornada super desafiadora e super recompensadora. O objetivo, né, do programa era muito trazer startups para esse ambiente e trazer cada vez mais movimento para esse espaço, que é um espaço incrível, né, aqui do Conectar Hub. Então, o objetivo do programa era trazer startups, né, do varejo, startups que tinham soluções que se adequassem às demandas, né, dos lojistas vinculados ao Cindy Lojas, né, que tem mais proximidade com o Hub. E então, trazer essas soluções para que esses lojistas ficassem cada vez mais em conexão com essas startups. E aí, num primeiro momento, foi super desafiador e depois deu super certo. Assim, foi um movimento muito natural e que fluiu de forma incrível. Assim. Sim. Ficamos muito felizes. Eu fiquei sabendo que foi até um movimento, em outros episódios que o Peixoto acabou participando aqui com a gente, onde teve testes, teve validação junto com o pessoal do varejo mesmo, né, com os lojistas. Nossa, isso é incrível, porque aí você tem a capacidade de validar um pouco a tua startup, validar se aquele momento está certo, se aquilo que você pensou de fato se aplica na prática, né? Então não é qualquer ecossistema, assim, qualquer hub, por exemplo, que consegue fazer isso com uma tanta facilidade, assim como o Conectar Hub. Exatamente. E essa foi uma surpresa muito positiva que nós tivemos quando nós abrimos as inscrições, que a gente percebeu que a gente imaginou, né, que viessem startups mais em fase de ideação ou início de operação e, na verdade, não. Vieram startups já com seus produtos, né, validados, procurando ali o seu Product Market Fit, onde exatamente eu vou atuar e que algumas, ao longo do programa, acabaram mudando, outras não. Reforçaram que, de fato, eu tô indo, né, pelo caminho certo. E a gente precisou entender, bom, esse programa são para startups um pouco mais maduras do que a gente imaginou. Como que a gente muda ou como que a gente adapta esse programa, então, para a realidade dessas startups e casar com a necessidade dos lojistas. E aí foi o desafio, né, que eu comentei no início, que foi desafiador, que é isso. Então, nós criamos imersões com os lojistas, então, para trazer essas startups, porque na etapa que elas estão, fazer um workshop, uma atividade online educacional não faz mais tanto sentido. Inclusive, até o Júlio tá aqui, foi um dos feedbacks que a gente recebia ao longo do programa. Cara, a gente tá aqui porque a gente quer se conectar com o Hub, a gente quer se conectar com os lojistas. E a gente então bora, vamos conectar essa galera e vamos fazer acontecer. E aí que a gente foi trazendo o programa para essa parte mais que a gente chama de hands-on, assim. De fato, vamos lá e vamos fazer. Sensacional, né? E o Júlio ali, vamos lá, vamos falar um pouquinho de ti, Júlio, da Alter Vision. Quem é o Júlio? Perfeito, então eu sou engenheiro eletricista, formado aqui pela URGS, né? Tive a oportunidade de estudar na França, então eu morei 3 anos na França, onde eu aprendi toda essa parte de visão computacional. Vim para o Brasil querendo empreender nesse mercado, nessa tecnologia, e com a entrada do meu sócio, que tem esse pé no varejo, filho de varejistas, né? Então ele trouxe essa dor, esse desafio do varejo, que é conseguir obter dados sobre a operação das lojas, né? Então essa é a dor que a gente resolve.
Se a gente comparar, por exemplo, o e-commerce com o varejo físico, a gente pode ver que o e-commerce tem diversas informações sobre os consumidores. Se tu for ali no Google, por exemplo, procurar uma geladeira, todo aquele teu histórico de pesquisa vai ser gravado, vai ser reproduzido e vai ser transformado em ação. Por outro lado, tu pode passar aqui em todas as lojas do centro de Porto Alegre e essa mesma informação não é registrada, não é levada em consideração, só se sabe aquilo que é vendido. Então, a gente vê que há uma oportunidade no varejo físico em não só guardar essas informações, mas processar elas e transformar elas em resultado, né? Essas informações elas são valiosas e a gente acredita que as câmeras de segurança que já estão na loja são uma fonte importantíssima dessa informação. O que a gente faz, então, é processar essas imagens na nuvem e entregar para o lojista o dado, né? Então, qual que é a tua taxa de conversão? E, além disso, a gente faz como pegar essa taxa de conversão e transformar em aumento de faturamento, que é o objetivo de todo lojista. Agora eu entendi, Luísa, por que teve que mudar um pouco o conceito do programa ali no meio do caminho, né? Tava lá em cima, né? Tá muito alta. Bom, eu como a parte da tecnologia e até visitando um pouco do site ali da Alter Vision, né? A gente já consegue ver logo de cara ali algumas pessoas caminhando, aquelas imagens meio que de filme, né? Lá de, sei lá, anos atrás tu via, tipo, sei lá, James Bond ali olhando nas câmeras e os quadradinhos verdes ao redor do rosto ali dizendo quem que era a pessoa, assim, parecia um negócio assim. E isso no site ali já tem para de forma a contabilizar esse logístico. Mas é uma tecnologia, assim, que ela não é tão simplista assim, né? Ela me parece bastante complexa. E claro, a gente montou a empresa aqui, a gente gosta de falar que a gente é abraçado no varejo brasileiro. Então, a realidade do varejo brasileiro ela é distinta do varejo europeu ou do coreano. Então, tem particularidades que a gente tem que levar em consideração. O lojista não vai ter uma câmera HD com 60 FPS. Vai ter aquela câmera da Intelbras que custa 300. Então, a gente fez todo um desafio para conseguir fazer o processamento em nuvem dessas câmeras funcionar de forma robusta, com toda a flexibilidade e dinamismo que o varejo brasileiro exige. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente foi demandado logo no início da empresa é a exclusão de funcionários. Uhum. Então, como é que a gente pode fazer, sendo que a gente tinha benchmarks internacionais que usavam RFID no uniforme? Como é que eu vou pedir para o varejo brasileiro botar um RFID no uniforme e cobrar o uso? É impossível, né? Nossa. Então, a gente conseguiu fazer um sistema que faz pelo detectar o uniforme, então conseguir e sempre respeitando a LGPD, sempre respeitando a privacidade dos indivíduos e dos colaboradores, ou seja, não identificando o indivíduo, mas conseguindo separar funcionários e clientes de uma forma eficaz que mantenha a privacidade. Então é um desafio técnico bem interessante que a gente conseguiu, através de muito trabalho, aí, resolver e por isso a gente tem crescido aí no varejo nacional. Muito, muito interessante, né? Porque aí tu está mexendo muito com a detecção facial, o modelo. Bom, enfim, e isso tem N evoluções ali na frente, né? Que se pode ver. Daqui a pouco tá conseguindo medir o humor ali até da pessoa com base dentro da feição ali deles, né? Eu acho que é, nossa, muito fantástico ali esse momento aí. E por que Alter Vision? De onde a origem do nome? O nome, então, Vision, né, de visão, acho que essa parte aí ela é bem autoexplicatória. E o alter é um prefixo que quer dizer outro, né? Uhum. Então, é um prefixo utilizado no alter ego, alter, então é um prefixo que quer dizer outro em latim. Então, a gente quer trazer outra visão. Então, a gente quer trazer uma visão diferente então, do mercado. E ele vem esse nome justamente, ele se aplica bem ao nosso produto, porque hoje a gente é a única empresa no mundo que consegue fazer toda essa análise de taxa de conversão através das câmeras de segurança que já estão na loja. Uhum. Então, a gente não instala hardware, a gente não é uma empresa de hardware, nem de suporte, nem de instalação. Eu tenho uma câmera lá, eu já consigo fazer a utilização dela, digamos, para instalando esse software que fica, imagino, no desktop que tem acesso às câmeras. Não, na nuvem. Na nuvem mesmo. Então, então da mesma forma que, por exemplo, eu tenho as câmeras instaladas lá em casa, né? Uhum. Eu consigo visualizar através do meu celular as câmeras, né? Então tem essa visualização em tempo real, remota. Boa. Então o que a gente faz foi criar uma inteligência artificial que fica hospedada na nuvem e fica visualizando essa câmera, processando essa imagem, transformando isso em informações, em insights e deletando a imagem depois. Então a gente não salva a imagem em nenhum lugar. Todo o processo ocorre em tempo real e ficam só dados anonimizados salvos no nosso banco de dados para a gente conseguir construir todas as informações e conseguir ajudar o lojista a vender mais. Se ele pegou determinado produto, se ele achou, pegou na mão aquela xícara lá, por exemplo, que interessante, mas eu achei o preço muito mais caro, bota de um lugar. Então tu fica avaliando essa espécie de... por onde a pessoa passou, quanto tempo ela ficou naquela gôndola específica, né? Uhum. Mas com um grande foco ali em taxa de conversão, né? Que é o nosso principal carro-chefe, que é qual é a quantidade de pessoas que entrou na loja,
Ou seja, o mais difícil já foi feito, né? Sim, botou um cliente na loja. Isso. Porque isso, nos sites, né, ela é mais tranquilo. A gente imagina quantos visitantes teve lá no site. Agora, no presencial, entrando na loja, pô, não vai, 1, 2, não vai ficar contando. Então, pô, tem um sistema automatizado nisso, quando tu não se tem catraca, quando tu não se tem alguns outros modelos, pô, sim, entendo perfeitamente mais do modelo. E assim, o primeiro passo do cliente, o cliente entrou na loja, ele já fez o mais difícil. Então, o que a gente consegue entregar é quantos passos foram desperdiçados, né? Ou seja, quantos passos foram dados e por algum motivo achou caro, não achou o produto, não tinha o tamanho, algo assim. Quantas pessoas foram embora sem levar nada? Então, essa é a informação que mais é o nosso carro-chefe, né? Mas, além disso, a gente tem produtos mais avançados, né? Que a gente diz ali, quando está dominada a taxa de conversão, quando está dominado essa primeira análise, a gente vai mais para tempo de permanência, para onde a pessoa passou, quanto tempo ela ficou, né? Então, a gente consegue ter uma perfil demográfico desses clientes também, a gente consegue entregar. Então, a gente consegue entregar uma análise mais completa aí do comportamento do consumidor dentro desse espaço. Legal. E aí, Luísa, quando tu viu essa startup... Bom, eu vou ter que dizer que eu já conhecia a Altervision, né? Aí, quando eu vi que eles se inscreveram, eu pensei, meu Deus, a galera que vem. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a solução numa experiência anterior profissional, que foi super legal também. E aí, eu já conhecia, né, muitas questões da solução da Altervision, mas é isso, assim, foi justamente pensando nesses negócios que a gente começou a adaptar esse programa e principalmente, que também foi um outro desafio, é entender Antes disso, eu vou abrir um parênteses, né? O programa, além de todas as atividades que a gente faz aqui no Hub presencial, tem uma parte online que a gente chama das mentorias, né? Então, que é o quê? Vamos procurar pessoas de mercado, pessoas que tenham experiência no varejo ou em negócios, né, empreendedorismo, ou que já tenham passado pelo que o empreendedor ou a empreendedora, né, da startup está passando, para mentorar essa startup. Então, vamos procurar pessoas que possam ajudar. Então, quando a gente fez o que a gente chama de kick-off, né, que é o pé na porta, assim, que é vamos começar o programa, que foi aqui no Hub, a gente fez uma atividade com as startups, que era, qual é o desafio que tu traz para o programa? Não o desafio da empresa, porque a gente sabe que são muitos, né? Mas qual o desafio que tu traz para buscar solucionar ao longo, né, desses meses de programa? Então, a gente fez isso com todas as startups e depois foi muito um papel que nós, enquanto Numeric, fizemos, né, no backstage, assim, do programa, que é legal. Os desafios das startups são esses, vamos buscar quem seriam as pessoas, né, mentores ou mentoras, que possam ajudar essa startup ao longo do programa. Então, no caso da Altervision, foi o que a gente pensou, nossa, quem a gente vai chamar? Como para mentorar, né? Porque de fato, assim, como o Júlio falou, né, é uma das empresas referências nesse sentido, né, de mapa de calor, fluxo de pessoas em lojas. Quem que a gente vai chamar que tem experiência com isso? Bom, mas aí o desafio deles não era especificamente técnico, era um desafio de expansão de negócio, assim como um todo, né, como a gestão. E aí, então, foi que a gente partiu para buscar alguém que tivesse essa expertise para dar esse apoio, assim. Acho que o match foi um match bem legal, assim, Acertaram. Né? Acertaram no mentor. Cristiano Faé, um cara, nome de peso ali, que nos ajudou muito. Então, além de ser uma trajetória incrível, empreendedora, também tem a simplicidade de ouvir, né, de estar ali presente. Então, estava interessado em entender o que a gente estava passando de fato e nos ajudou muito, né? Então, a gente melhorou vários processos por causa dele. A gente fez o planejamento estratégico junto com ele para 2024. Então, foi realmente eu acho que talvez tenha sido até a maior entrega do programa para nós. Pode ter sido essa mentoria. Que legal. Cara, que legal. Mas o que foi da experiência ali do programa também? Eu quero saber um pouquinho mais como que esse programa ajudou vocês ali no sentido da Altervision como um todo. Quando vocês chegaram, vocês estavam buscando o que especificamente? E quando saíram, conseguiram atender as expectativas? Fala um pouquinho disso para nós, Júlio. Claro, o Cindy Lojas é um grande parceiro nosso há anos, né? Então, a gente participou desde o início, desde a fundação da nossa empresa, a gente sempre participou de todas as feiras brasileiras do varejo, né? Organizadas pelo Cindy Lojas. Só um parênteses, a Altervision, ela está há quanto tempo no mercado? A gente começou em 2020. Boa, recente. Então, a gente tem uns 4 anos. Ótimo. E aí, o Cindy Lojas é um grande parceiro nosso, né? Então, a gente sempre teve essa parceria. Então, quando eu soube que tinha um programa de aceleração voltado para o varejo, organizado pelo Cindy Lojas, então para mim foi assim, automático a inscrição, né? Foi na mesma hora a gente fez a inscrição, porque a gente sabia que valeria a pena. E aí depois, eu confesso que eu não conhecia a Numeric antes do programa de aceleração, né? E realmente foi tocado pela Numeric, foi um dos melhores programas que a gente fez. Participamos de vários, né? Entre parênteses aqui. E o da Numeric realmente foi o primeiro que eu vi que tem essa flexibilidade em aceitar o feedback e na semana seguinte já está diferente. Então eu mandava um convite, daí, não é bem assim, a gente está com outro problema. Tá, então já vamos mudar tudo, já vamos fazer imersão em logística que faz mais sentido para vocês. E realmente a gente teve as imersões, né? Tanto na loja do Klein quanto na Elevato, que foram 2 imersões onde o lojista mostrou tudo.
esse aqui que a gente usa, assim que a gente vende, aqui é o nosso RP, aqui que a gente faz, aqui que a gente tem CD aqui, tem CD lá e tal. Então, foi muito bacana para a gente conseguir entender de fato quem está usando a nossa solução, para se serve ou não o nosso... E o que a gente faz sentido ou não para esse lojista na ponta. Entendi. Aí tu pegou esse modelo que não usava ainda o sistema de vocês, a Numeric aproximou isso e vocês começaram a colocar isso daí validando com outro lojista de um outro perfil. Não necessariamente. As imersões do processo do Conectar, organizadas pela Numeric, não tinha esse foco em vendas. Tá. O projeto era o seguinte, era ir lá, então todas as startups participantes da aceleração iam no lojista e o lojista explicava tudo, mostrava o dia a dia dele. Processo por processo. Processo por processo. Respondia perguntas, preparava uma apresentação sobre a história da empresa, explicava isso aqui, e assim, bem kimono aberto, né? Explicando as dores. Muito então essa importante. aqui é a minha dor, essa aqui... Aí chamava o vendedor e falava, como é que funciona, não sei o quê. Então assim, entender, ter essa empatia, né? Poder construir isso aí é uma oportunidade bem interessante, que não é sempre, né? Quando tu vai vender alguma coisa, sempre tem uma certa restrição. Então, o objetivo não era vender, o objetivo era desenvolver essa empatia e entender o dia a dia desse lojista, né? Então, foi um sucesso, né? Então, foi muito bacana ter essa imersão, de fato, nessas lojas. Mega importante esse papel, né, Luísa? Porque tu coloca ali no chão, ali na fábrica mesmo, ali vendo os processos step by step para aprimorar o produto. Imagino que sai com vários insights ali de aprimoramento, assim, tanto da plataforma como de atendimento e tudo mais. E a humildade que o lojista, né, a pessoa que está lá à frente abrindo as suas dores tem que ter, as suas dores não, eu gosto de chamar de desafio, não de dores, né, que tem essas demandas, precisa ter para poder falar sobre isso de uma forma assim, esses são os meus desafios, vocês conseguem me ajudar? Como que vocês conseguem? A tua solução não faz tanto sentido para minha loja por isso. Então, também, assim, ficamos muito felizes de encontrar esses dois ecossistemas, né, do varejo que estiveram dispostos a também falar sobre os seus arrabaldes ali, né, do seu negócio, da sua operação. Que não cara, é uma fase, a gente tem startup, a gente entende que é uma fase, assim, crucial, a fase da validação. Tu colocar ali, tu vê a satisfação, a forma como, é só um sistema. Não, é um sistema fundamental. Não, isso aqui eu não posso ficar sem. Nossa, isso aqui vai me ajudar muito ali. Então, essa expressão, esse momento, assim, nossa, ele é fantástico, né? Em cima dessa validação aí. E como que isso tem influenciado, a Alterviso tem influenciado na tomada de decisão e o desempenho geral, assim, dos negócios? Sim, perfeito. Então, explicar um pouco sobre como é que funciona a metodologia da Alterviso, né, que nem eu comentei antes. Como é que a gente faz para transformar esse dado ali, vamos pegar o nosso carro-chefe, que é a taxa de conversão, como é que a gente faz para um lojista transformar a taxa de conversão em resultado, em faturamento? Então, imagina que tu tenha 5 lojas, tá? Então, tem 5 lojas, A, B, C, D e E. E aí, o que a gente sugere é divide essas lojas e para identificar qual que é a dor de cada uma delas, divide elas em as lojas que convertem mais que a média e as que convertem menos que a média. E em paralelo, as que entram mais do que a média de pessoas, tem um fluxo maior que a média, tem menos e um fluxo menor que a média. Então, se a gente conseguir fazer essa separação, o nosso sistema tem isso bem bonitinho em quadrantes, né? A gente consegue identificar aquelas que convertem mais e entram mais, são as lojas perfeitas, são as lojas ok, estão rodando bem, elas são lojas modelos. Agora, vamos para aquelas que têm alguma dor, né? Então, aquelas que não performam tanto quanto gostaria, mas têm uma conversão menor que a média. E, ao mesmo tempo, tem um fluxo maior. Ou seja, as pessoas estão entrando, mas quem está entrando não está comprando. Perfeito. Ali, a gente tem que trabalhar com operação de loja. A gente tem que trabalhar mix de produto, a gente tem que trabalhar precificação, a gente tem que trabalhar atendimento. Alguma coisa tem que ser feita dentro da loja. Por outro lado, imagine que tem uma loja que não está performando tão bem, mas ela converte quem entra. Ali, a gente tem que trabalhar em marketing. Tem que botar a gente para dentro. Tem que investir em mídia, tem que panfletar, tem que fazer trocar o ponto, às vezes é o próprio ponto que faz um fluxo baixo, mas a gente tem que trabalhar nisso. E o que a gente entrega para o lojista, então, é um diagnóstico. Se tem que ir para um lado A ou para o lado B. Porque aumentar o faturamento todo mundo quer, né? Mas assim, tem várias formas de aumentar o faturamento da loja. Tu pode aumentar o ticket médio, tu pode aumentar o fluxo, ou aumentar a conversão. Inclusive, se multiplicar esses 3 números, tem o faturamento, né? Se entrar 100 pessoas, converter metade, cada uma gastar R$100, multiplica os 3 ali, tem o faturamento. Mas a ação que vai aumentar cada um deles não necessariamente vai aumentar todos, né? Então, a gente diz para eles qual desse pilar aqui tem que investir para conseguir ter esse retorno. E assim, quando a gente explica essa metodologia, quando a gente explica isso para o lojista, e põe em prática, a gente sugere geralmente, começa com 2, 3 lojas, rapidamente ele expande para toda a rede, porque ele consegue ver que isso aí, de fato, traz resultado. Outro ponto bem interessante do nosso sistema, que a gente diz que é um ganho secundário, né? Esse aqui é o ganho primário, mas a gente dá visibilidade de dados para gerentes e para lojistas.
que não estão necessariamente acostumados a consumir dashboard e tal. Então a gente entrega o celular, pelo próprio celular, o lojista consegue ver quanto que faturou hoje, se está dentro da meta, se converteu o que precisava. Então, em tempo real, o vendedor consegue ver e acompanhar isso. E aos poucos começa a trabalhar essa questão de entender em que momento a loja está, como é que está performando, né? Então, isso é um ganho bem interessante, que o próprio pessoal de loja começa a entender o que é taxa de conversão, o que é fluxo, o que é venda, como é que eu estou. Então, um processo que muitas vezes era feito pelo WhatsApp, né? O lojista perguntava, como é que está a minha meta, como é que está? Então, a gente entrega ali em tempo real para o lojista, para o vendedor, no celular, né? Então, facilita bastante e começa a mudar um pouco essa questão do varejo, tornar ele mais digital mesmo no varejo físico. Ah, que legal, cara. Nossa, tem muita coisa bacana ali, inclusive na parte da inteligência artificial. Fala um pouco para nós como que ele identifica, quais são os caminhos assim que tu identifica através dessa IA, né? Se a gente comentou aqui se é a pessoa que pega aquele produto não gostou, ou tem um mapa de calor, eu imagino, ali da loja, onde que tem mais pessoas que se interessam mais por uma gôndola, assim. Fala um pouco para nós nesse sentido, se eu tô correto também, né? Perfeito. Então, a inteligência artificial, a gente trabalha com visão computacional, né? Que é um segmento da inteligência artificial que processa imagens. Então, nosso meio de trabalho é imagens. E essa inteligência artificial ela tem vários algoritmos ali que a gente foi refinando para conseguir entregar o máximo de acurácia. Então, a gente, por exemplo, exclui funcionários, a gente sabe se são colaboradores ou não, a gente exclui visitantes repetidos. Então, se eu entrar numa loja e eu voltar para pegar a carteira, entrar e sair 15 vezes, vai contar uma só. Então, às vezes, o gerente não está uniformizado, a gente consegue ter esse desconto também. E em relação ao mapa de calor que tu comentou, né? Então, a gente põe câmeras ao redor da loja e a gente consegue ter todo um mapeamento, né? Então, quantas pessoas passaram em cada área da loja, quanto tempo elas passaram em cada uma desses segmentos, e a gente consegue entender, né? Onde é que está performando bem, onde é que está performando mal, e onde é que tem cantos mortos dentro da loja. Porque se tiver um espaço onde a pessoa não vai, isso aí é um problema, né? Isso aí está pagando aluguel para... E de repente, é lá onde que tem o produto mais premium, lá no cantinho, bota até umas luzinhas lá, os negócios, não me chama muita atenção, né? Sim, exatamente. Total. E é uma ferramenta que, nesse caso, a Alter Vision ela consegue solucionar, dar uma visão assim, sobre isso. É uma boa ferramenta, com certeza mais ampla, né? Do que eu vou dizer aqui, mas é uma ferramenta também que ajuda no marketing, nos dados, no planejamento. Eu vejo que tem isso muito citado ali com vocês, na gestão também, né? Desses indicadores, né? Perfeito. Eu acho que são modelos assim. E quais que são os desafios aí que vocês estão encontrando? E tu comentaste também, Júlio, de outros produtos que vocês estão desenvolvendo também. Perfeito. Então, agora a gente está num momento onde a gente está pensando no planejamento estratégico para 2024 é a expansão, né? Que foi feito aí para essas conexões aí, exatamente. Né? Resultado do programa, hein? É isso aí. Não só, né? Mas... Exatamente. Então, trazer um pouco da realidade da Alter Vision hoje, tá? Legal. Então, hoje a gente está presente em quase todos os estados do Brasil, falta 1 ou 2, e a gente está em mais de 1.000 lojistas. Isso não é não faz cócegas no varejo brasileiro, né? Isso aí é a ponta da unha do varejo. Então, a gente gostaria de estar presente numa parcela significativa. Então, o objetivo de 2024 é escalar o produto que a gente tem, que é esse produto aí que eu comentei até agora, né? Esse é o produto que a gente quer. A gente quer refinar ele, a gente quer melhorar a distribuição, a gente quer melhorar a aquisição de clientes para conseguir crescer isso aí a um ritmo bem acelerado. Pensando um pouco mais à frente, né? A gente está dando os primeiros passos na internacionalização da empresa. Então, através de um cliente nosso que abriu loja em Portugal, né? Então, um cliente brasileiro que abriu loja em Portugal, a gente botou esse mês aqui o primeiro cliente fora do Brasil. Uhum. E a gente vê que o nosso produto ele não tem essa restrição, não tem essa territorialidade. Uhum. Ele pode ser aplicado em qualquer lugar. Uhum. Então, a gente olha para mercados europeus, que tem uma moeda forte, mas a gente olha para o mercado da América Latina, que tem um varejo muito parecido com o nosso, né? Um perfil de consumo muito, muito semelhante. E a gente, então, pensando em 2, 3 anos, a gente consegue enxergar que esse mesmo produto que está aqui, ele pode ser utilizado lá fora. Mas antes a gente tem que dominar aqui, tem que continuar crescendo aqui, né? Tem que baixar a cabeça e expandir para ser uma referência nacional na nossa área. Que legal. Bacana. A gente teve um episódio recentemente com o Cássio da Lemon Go, onde que eles trabalham muito com inteligência de dados, né? Uhum. E lá a gente comentou um pouco sobre o sentido de você... tu tem um monte de dados dentro do teu ERP, métricas, números, né? E aí você também precisa ter uma ciência para ler, entender aquelas informações que ali estão, né?
Então, como o KPI ou métrica, né, do faturamento, resultado do mês, esses daí são muito importantes para o varejo entende disso há algum tempo. Agora, para compor uma métrica dessa, até tu chegar lá, existe uma série de outros fatores ali que precisam ser casados e também utilizados assim como uma inteligência de dados, né? Então, como Big Data, etc. e tal. Que é um modelo bem mais técnico, mas que também ajuda assim, a promover, né, a venda. Então, e tem um link muito fantástico com esse modelo ali que fala, porque muito desses dados hoje é mais fácil de você adquiri-lo na parte digital, né? Visitas de site, como falei aqui, conversões de um formulário, Instagram e tudo mais. O que a gente está falando aqui é o off. É aquela parte que a pessoa ela entrou dentro da loja, de um shopping, por exemplo, fisicamente, e aí ela começa a dar você começa a metrificar e trazer essas informações que muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, a gente não tem essas informações. Muitos empresários ali. Esse mercado, ele é muito amplo, né? Eu não sei até se tem algum case dentro desse sentido de alguém... a gente fez a aplicação recentemente em tal modelo, né? E como que foi, assim, a experiência de um caso, de um grande case, assim, de vocês? Sim, um case bem interessante que a gente tem é com o master franqueado da Boticário. Então, é um cliente aí que tem 30 lojas da Boticário e antes não tinha esse sistema, né? E o que ele nos passou foi que antes do nosso sistema, toda vez que eles cobravam a gerência sobre resultados, a resposta era automática. Não entrou ninguém. Então, assim, o gerente ele fala, não entrou ninguém, tá vazio, tá fraco. De fato, às vezes é verdade. Mas, às vezes, não. Então, assim, eles nos compartilharam que depois da implantação do nosso sistema, foi muito a conversa com a gerência ela foi muito mais produtiva. Porque não é por que não vendeu, é por que não converteu. Por que não converteu. Então, assim, exatamente. aí começa a tratar dores de fato. Faltou o produto X, faltou o produto Y, o preço está aqui, está ruim, abriu uma concorrente na nossa frente. Então, ela falou que elevou muito a conversa com os gerentes a partir do momento que a gente começa a isolar o problema. Não tratar o final, mas começar a entender onde no processo que tá complicado, né, que pode melhorar. Pô, né, Luísa, a gente vai num lugar, assim, o atendente, muitas vezes, simplesmente não tá no dia, né? Não tá naquela vibe lá, naquele alto astral lá e aquela fome lá para te vender o negócio. E aí, essa é uma ferramenta que, ajuda muito para fazer a gestão desse negócio, né? Muito, e eu fiquei pensando até nessa questão que a gente tem muito da culpabilização, né? Às vezes não é nem culpa do gerente, assim, ele se protege dizendo não entrou ninguém, mas é uma questão muito maior que tá além, às vezes, da capacidade dele pela contratação dele de gerente da loja, né? E aí tu ficou pensando nisso, eu falei, cara, é uma coisa muito maior que pode trazer um ganho super bacana pra loja, né? Então, assim, a culpa é do gerente que não tá entrando ninguém. Cara, não, sabe? Talvez sim, talvez não. E eu acho muito bacana que tu consegue tangibilizar isso, assim. É uma solução realmente incrível. E eu fiquei pensando uma coisa, vocês começaram em 2020, né? Eu acho Data boa, né? Então, eu acho que todo mundo deve te perguntar. Varejo físico em 2020. Como é que foi essa equação? Precisou de uma dose aí de loucura e de teimosia. Mas foi que mês que vocês começaram? Nós começamos na pandemia. A pandemia já estava estourada. Então, o nosso primeiro cliente, ele foi em setembro de 2020. Então, não dá para dizer que nos pegou de surpresa. E para ser bem sincero, a gente começou por causa da pandemia. Então, antes disso, antes de 2020, a gente fazia projetos de visão computacional. A gente fez contagem de carros, por exemplo, para uma empresa que fazia consultoria de transportes. Fazia alguns projetos para inspeção de qualidade em fábricas, etc. Mas a gente sempre queria pegar um negócio escalável, né? Então, pegar um produto que eu pudesse aplicar o mesmo em vários lugares e não ser uma empresa de consultoria como a gente era. E aí, quando começou o varejo, não sei se vocês lembram, mas tinha restrição de espaço, né? Então, se vocês fossem num supermercado, num shopping, sempre tinha alguém aqui com a prancheta. Conta. E daí a gente pensou, vamos automatizar isso. Vamos automatizar não precisaria ter um colaborador lá só com um negocinho, até porque depois de 15 minutos aqui, já está fazendo qualquer outra coisa, né? Então, assim, então a gente começou a implementar com esse fim, com o fim de segurança. E depois a pandemia foi aliviando e o pessoal já estava acostumado a ter essa informação.
Então, contratou por fim de ocupação, mas continua conosco até hoje. Claro. Então, viram que é bacana conhecer esses números, que é bacana entender como é que o espaço está performando. Depois a gente foi entendendo por que é bacana, né? Então, a gente foi questionando. É legal porque a gente consegue ver se entrou pessoa, se converteu, se não converteu. Então, a gente foi refinando o produto para melhor atender essa dor. Pá, que fantástico, né? Não, começar no meio da pandemia lá. Eu nunca tinha me dado conta. Eu sabia que a fundação era 2020, mas eu nunca. Aí agora que tu falou, nossa, um pouquinho. Não, peraí, né? Deixa eu entender. Não, e a persistência do empreendedor também, né? Tipo, lá no meio do negócio e dizer assim, cara. Não, mas pera aí, vou dar, vou continuar aqui, vou fazendo, porque vai dar certo, né? Total. E aí o pior mês para nós foi em março de 2021. Que fechou tudo. Porque a gente começou em setembro, mas era aquele clima otimista, né? Olhava as curvazinhas lá, tava baixando, tal, show. Beleza, aí teve carnaval, teve ano novo, aquela coisa toda. E aí 2021 voltou com tudo. E o varejo não estava preparado. Porque em 2020, quem tinha caixa gastou em 2020, né? O varejo. 2021... Aí nós tinha umas 10 lojas, acho que tinha umas 10 lojas de clientes em março, abril de 2021. A gente abonou, não recebeu nada aquele mês. E a gente estava querendo continuar crescendo, né? Então tinha concorrentes nossos quebrando, concorrentes diminuindo, e nós crescendo e botando para dentro loja e tentando vender. Às vezes a gente tentava vender e aí, vamos contar fluxo, mas a loja está fechada. Como é que vamos contar fluxo? Então foi um período bem desafiador. Mas assim, eu sou grato por esse período, porque eu acho que foi nesse momento que a gente teve que fazer um produto que faz sentido. Não tinha espaço para um produto que era nice to have, que era legal de ter, assim. Tinha que ser... O lojista estava pensando em fechar ponto, pagar a folha, pagar a luz, e aí a gente tinha que se inserir nesse orçamento. Então, assim, o produto ele foi moldado no fogo, né? Então, quando aliviou essa situação toda, foi um crescimento mais tranquilo, porque o produto ele fazia muito sentido. Ele parava em pé, né? Ele era robusto, ele entregava valor quase instantaneamente, né? Então, por isso que a gente conseguiu crescer bastante depois. Eu acho que eu atribuo isso também às dificuldades do início. Não, total, cara. Isso que tu fala ali, Júlio, é uma questão do muito empreendedor, né? Que ele tá naquela fase, assim, mais baixo ali, cara, em recesso, nossa, tá ruim e tal. Mas é nesse momento que te desafia a você pensar alguma coisa fora da caixa, você te força a evolução, né? Então, até o Nissim Taleb, ele fala um pouco disso no livro Antifrágil, que é aquele modelo que, cara, eu estou naquele modelo é mais do que resiliência, né? Voltar à etapa anterior. É um modelo de eu sair melhor após aquilo que aconteceu. E isso, na minha visão, ele linka muito com startup, com esse modelo de, tipo, fazer muita coisa com pouco, pivotar, testar, não deu certo aqui, experimento de outro jeito e tudo mais, né? E eu acho que também linka isso muito, porque encurta muito o caminho, como eu acredito que aconteceu, quando você acha alguém experiente e traz isso para, como houve ali desculpa o nome do mentor, o Faé. O Rafael, ajudar nesse... encurta muito isso. E a Luísa deve presenciar isso em algumas outras startups também. Com certeza. Em vários programas. Até agora eu estava fazendo um relatório final de um outro programa com mais startups. É uma outra proposta, né, de programa de aceleração de startups. E aí eu estava lendo, assim, um feedback de uma startup que era falando exatamente assim: a mentora está exatamente a um passo, assim. A mentora é de uma empreendedora, né, de startup, mas não é uma startup, assim, FAE, não é um nível FAE que já está, né, para além da lua, né, assim, na nossa realidade. É alguém que, de fato, está empreendendo, mas está uma etapa acima da startup que estava sendo mentorada. E aí a pessoa, né, o empreendedor avaliando, falou assim: foi incrível, porque muitos passos que ela recém passou, a gente ia passar e ela já nos encurtou muitos caminhos. Então, eu acho que em diversos programas e diversas atividades que a gente faz, de fato, assim, um valor claro sempre é vender mais, ter clientes, conversar, validar o produto, né? Validar uma solução, enfim, uma nova atuação. Mas é conversar com pessoas que já fizeram, porque para além da dor do produto, tu ainda precisa gerir uma empresa. E aí tu é uma pessoa técnica que criou um negócio, só que tu tem um negócio por trás que tu precisa gerir, tu precisa lidar com pessoas, tu precisa... Ah, legal, era eu e meu sócio, eu e minha sócia, agora a gente precisa contratar uma pessoa. Cara, eu nunca contratei, sabe? Então, assim, claro, as dores, né, os desafios das startups tem, salvo raras exceções, mas elas são mais ou menos parecidos no estágio que elas estão. Então, é isso que a gente vai entendendo, assim, quem a gente consegue e como a gente consegue conectar. Porque nenhum negócio é igual ao outro. Se eu pegar uma outra startup do estilo Alter Vision, estilo de desenvolvimento de negócio que eu digo,
bom, já está validado, já tem 100 clientes, mais ou menos mais de 100 clientes, está começando a fase de escala. Mas, assim, as pessoas que estão à frente são diferentes. Então, os desafios são diferentes, né? Então, esse para quem está, assim, tocando esses projetos, né, esses programas de aceleração, esse é o grande desafio, de fato, entender o que vai agregar valor para aquele programa. Desde as startups, desde o cliente que contratou o programa e todos os stakeholders envolvidos. Por exemplo, aqui no Conectar Acelera, a gente teve 2 atividades que a gente chamou de matchmaking, enfim, rodadas de negócio, né? E também foi um super desafio fazer, porque a gente está trazendo de novo, estamos trazendo inovação, startups, esses termos, assim, que em sua grande maioria são termos em inglês, para pessoas que estão no seu dia a dia, que nem o Júlio falou. Tô fechando caixa, tô tendo que comprar pedido, eu tô com problema de estoque, meu estoque tá parado, eu preciso passar de uma loja para outra porque o cliente comprou na outra. São esses problemas que são os problemas operacionais do dia a dia. Aí vai vir uma pessoa, ou eu vou num lugar com uma galera jovem, falando um monte de termo em inglês, que não se dá o trabalho de explicar o que são esses termos. E assim, gente, e é algo que eu vivo no meu dia a dia, e tem todo dia tem termo novo e fico, tá, mas o que é isso? E aí é um termo em português que traduziram para o inglês e, na verdade, é algo que a gente já usa. Vamos ver o Product Market Fit do Grow, do KPI e do OKR que não deu certo. O quê? Então, assim, isso é um cuidado que a gente tem que ter também. E aí a gente precisa trazer essas pessoas, né, esses lojistas que estão lá no seu dia a dia, né, nos seus problemas, porque é isso, né, o nice to have, né, um produto ou uma solução nice to have. Não, eu preciso de uma solução que eu must have, eu preciso ter para o meu negócio andar. Então, eu preciso trazer essas pessoas para vir para cá, para ficar 2 horas conversando com startups. E as startups têm uma grande expectativa, porque, eu vou lá, eu vou parar o meu dia a dia, o meu negócio de vender, de falar com o cliente, de CS, suporte, que seja, para ficar 2 horas lá conversando com lojistas. Tá, tem que ser incrível, tem que dar o match, entendeu? E se não for para vender, pelo menos eu vou ter que aprender. E aí a gente tem esses 2 lados, né, com altas expectativas, e a gente precisa cruzar isso. Isso é um grande desafio também, né? Nossa. Então, entender, falar pro lojista que tu tá indo lá, não te preocupa, tu não precisa contratar uma solução de startup. Tu tá indo lá para conhecer. E vai lá para startup. Vocês estão indo lá, vocês precisam, né? Enfim, é muito legal que conversem com esses lojistas, mas não nessa ânsia de vender. É de entender a necessidade e ver se faz sentido, sabe? E de fato fez. Assim, nós tivemos 4 negócios, além, né, do upsell, mas nós tivemos 4 negócios que foram fechados no programa, e 3 através de matchmaking. Então, foi bem bacana, assim, mas e em outros programas que a gente toca é o mesmo desafio. A corporate, a gente chama mais de corporate quando são as grandes empresas. Então, a grande empresa vai lá, tá no seu dia a dia, fechar meta, bater meta, e aí vai lá para conversar com as startups, e as startups ansiosíssimas, querendo vender, porque eu vou conversar com uma grande empresa, que é muito difícil de eu ter acesso. Então, é bem interessante. Não, muito. Essa equação. Eu até linko esse ponto, assim, me lembra bastante da Orne lá no início, quando a gente era uma fábrica de software, né? E aí chegava o pessoal lá, eu quero fazer meu MVP, né? Porque não sabe o mínimo produto viável. Aí o cara pensa assim, é somente a parte da tecnologia. Eu quero desenvolver a tecnologia. Eu quero fazer um aplicativo. É tipo Uber. Ele vai rodar tranquilo, sabe? Mas eu só quero o app. Eu só quero... É só fazer o aplicativo que, sei lá, depois eu já vou estar na cabeça dele, já andando em Ferrari, já tá viajando em vários países e tudo mais. Cria uma alta expectativa. Só que ele acredita que a tecnologia é a solução de todo o problema. E, na verdade, ele esquece de um outro ponto que é o comercial, o suporte, o marketing, a experiência, o usuário. Então, ele é um desafio, né, fazer toda essa composição. E quando se tem mentores, quando se tem pessoas que já passaram por isso, que passaram por uma experiência assim, isso daí... né, Júlio, acelera muito a expertise. Imagino que tu lá, até das origens, assim, da Outer Vision, né, ali no meio da pandemia, mas acredito que teve vários insights, vários modelos, várias conversas para tu chegar. Não é simplesmente acordou um dia, a Outer Vision já está, né, em quase todos os estados do Brasil. Sim, e a gente tem um perfil, os fundadores todos têm um perfil bem técnico. Então, essa é a solução que deu certo, mas atrás dela tem um cemitério de soluções que não deram certo. Exato. Que ninguém enxerga. Então, foi iterando, a gente pegava e desenvolvia aplicativo e aí ia lá para o lojista, pegava 3 horas de carro só para conversar 15 minutos, depois voltava e testava e dava errado e não vendia. E assim, a gente sempre teve essa visão de fazer rápido, desenvolver. Então, assim, a parte técnica, na época a gente era mentorado pelo Sebrae, sempre falava em não desenvolver, né, fazer MVP. Só que como a gente era
bom no negócio. Para nós, a gente fazia rapidinho ali, era o MVP, não tinha essa dificuldade, né? Para nós, desenvolver não era problema. Mas desenvolver rápido, pelo menos, e já tentar vender. Então, em uma semana, a gente fazia um negócio, ia lá e vender. Então, a gente tentou fazer, por exemplo, o caderno de loja, que era onde o próprio lojista ia anotar todos os atendimentos, né? Então, depois a gente percebeu que o vendedor não vai anotar no celular. Então, bom, mas antes, para a gente descobrir isso, a gente foi lá e tentou vender. Rodou, não funcionou e tal, beleza. Volta para casa, faz outra coisa, vai de novo, testa, até dar certo, né? Então, essa interação rápida com o cliente, ela é muito importante para construir algo que de fato tem valor, né? Sensacional. Uma palavra que tu atribui ao sucesso aí da Altervisio? Teimosia. Teimosia. Eu imaginei que ele ia falar persistência, alguma coisa assim, né, cara? Mas boa, cara, boa. Insônia. Não, é isso aí, é foco, é a fome, né? Quanta fome tu tem pra aquele negócio, pra ele dar certo mesmo. Eu acho que, cara, vários atributos são muito importantes, mas esse, assim, ele, na minha opinião, ele é fundamental, né? Porque daí é aquilo que faz o cara se movimentar, acordar, aquele propósito, aquele link, né? Eu sou de Bento, né? E lá tem uma expressão, até a gente contratou agora outro conterrâneo meu de Bento, tem uma expressão em Bento que é voia. Voia, isso? É vontade, né? É tradução. Voia é o que precisa aí para movimentar o negócio. Problema de voia, né? Boa. Pior que todo mundo aqui, né? Então, tu é nascido ali em Bento Gonçalves. Sim, eu sou perto de Passo Fundo lá, Ronda Alta, né? Uma cidadezinha bem pequena. A Luísa... Eu sou de Esteio. De Esteio. Aqui da região metropolitana. Não, cara, quando fala voia, pra mim, eu já sei, né? Eu acho que mas vem de a origem... gente fala voia também, tá? Não é uma coisa assim só da região de você. Não, lá, além de voia, é tera, caroça... É Cruz Alta? Cruz Alta? É Cruz Alta? Não, Ronda Alta. É menor ainda que Cruz Alta. Mas que bacana o papo, pessoal. Bacana mesmo. Acredito que o Conectar Hub aí também foi um grande espaço ali de aprendizado, de conexão. A gente falou um pouco da solução da Altervision, como se originou. Uma forma muito, muito desafiadora ali no meio da pandemia, né? E também como que foi a conexão com o programa, né, de aceleração aqui do Conectar Hub, né, que aproximou bastante a Altervision dos varejos, né, dessas experiências na prática, validando mais uma vez assim, os seus produtos e também conectando a ele a pessoas incríveis, assim como mentores, né? Então a Luísa aí está me ajudando aí na condução desse programa. Entrando mais para a parte final aí, né, vamos deixar algumas últimas mensagens aí pro pessoal do varejo, né, o pessoal para conhecer um pouco da solução da Altervision, né. Tem o site lá, né? Claro, altervision.com.br, então convido todos os lojistas a entrar no site ali, marcar uma reunião, a gente pode explicar como é que a gente pode ajudar, de forma bem transparente, às vezes a gente faz reunião e fala, não, o nosso produto não se aplica exatamente. Então, se tiver curiosidade, quer saber como é que funciona e tal, se é viável economicamente ou não, entre em contato, a gente marca uma reunião, explica tudo direitinho e a gente pode ver se faz. É bem econômico, qualquer varejista, a gente tem clientes pequenos, né? Então, a gente tem lojistas ali, uma loja, faturamento aí de 50 mil por mês, por exemplo, já consegue utilizar o nosso sistema e transformar em resultado. Bacana. Luísa, passando para ti aí, mais indo pro final, e também se tem algum livro, alguma coisa que está lendo, recomendando aí para o pessoal do varejo que está nos ouvindo. Tá, eu acho que primeiro ponto, assim, eu entendo, assim, e tenho certeza que o Cindy Lojas Porto Alegre ele é muito pioneiro nessa questão de se desafiar e de propor um programa de aceleração de startups dentro de um sindicato. Então, eu acho que esse ponto, assim, o Cindy Lojas Porto Alegre ele tem se tornado cada vez mais referência no que tange a coisas diferentes, inovação e tecnologia. Então, eu acho que esse relacionamento, assim, com o sindicato é algo que eu recomendo fortemente, não só para lojistas, tem outras alternativas, né, para quem não necessariamente tem um lojista. Então, acho que é algo assim que eu faria com certeza se tivesse, né, do outro lado, né. Se eu fosse a pessoa que tem um varejo, com certeza iria me vincular a esse tipo de iniciativa. E o próprio Conectar Hub, né, o Conectar Hub, que tem uma série de palestras, atividades, ações aqui presencial, para que os lojistas associados, e tem alguns que também não são para associados, o Café com Lojista, que são justamente trazem pessoas para falar sobre marketing, sobre desafios, sobre como melhorar o processo. Então, eu acho que essa é a primeira dica, né? É, de fato, se conectar com quem vem fazendo de uma forma muito bacana, conhecer essas startups, né? Acho que no próprio site do Cindy Lojas tem quais são essas startups que participaram do programa. E é isso, entrar no site delas, conhecer, ver o que faz, porque às vezes é uma coisa que a gente tem um desafio.
A gente acha que o que eu não conheço, para mim, é impossível de fazer, né? Porque eu não sei como faz. Então, a gente tem um desafio, a gente acha que é caro, a gente acha que não tem solução, só eu que tenho, nossa, mas é eu que não sei. E, na verdade, tu vai estudar um pouco mais e tu entende que é uma dor coletiva, né? Um desafio coletivo. Então, procurar essas soluções, entender e conversar, como o Júlio mesmo falou, entrar no site, mandar uma mensagem e ver que sim, é possível. Não é algo de outro mundo, não é porque é um lojista de pequeno, médio porte que não tenha condições de aplicar alguma solução mais tecnológica no seu negócio, né? Quebrar um pouco essa barreira dos problemas diários, né? Que a gente tem de fechar ponto, fechar loja, abrir loja no outro dia, quebrou o cadeado e agora eu faço o quê? Então é um pouco disso, assim, o que eu tenho pra falar. Nossa, total. Muito bem, né, Luísa? Boa, tá louco. O pessoal ele precisa vir pra cá, né? O lojista, conhecer um pouquinho mais startup, tirar cara, na sexta-feira ali, sei lá, talvez não é o melhor dia, mas algum outro dia da semana, que ele tira umas 2 horinhas só para dar uma respirada num arzinho diferente. Vim para cá, tomar um café, conhecer o Júlio da Alter Vision, conhecer outras startups que também estão aqui. Cara, não cai pedaço, né, cara? É uma coisa assim que com certeza eu acho, vem uma vez, vem 2 ali, já começa a criar um hábito que vai trazer uma inovação assim para o seu negócio que é um investimento. No meu ponto, assim, na minha percepção, é um grande investimento. Posso dar uma dica de livro? Com certeza, vai lá. Assim, é uma dica super batida, super manjada, todo mundo fala, e essa dica não é para startups, e sim para lojistas, que tem um livro que ele é... Enfim, todo mundo fala sobre esse livro, mas é o livro Startup Enxuta. E por que eu tô trazendo ele aqui? Porque ele é um livro muito bacana, que ao ler o livro, tu vai entendendo as etapas de desenvolvimento de um negócio. Fala muito sobre o que o Júlio falou. Vou testar rápido, não vou fazer um produto, mas eu sou bom em produto, então sim, eu vou fazer, mas vou vender, vou testar. Eu acho que essa realidade, ela se aplica também a negócios tradicionais, que muitas vezes a gente acha que não se aplica, né? Ah, mas o meu negócio não é tecnologia, o meu negócio não é altamente escalável, porque eu tenho uma loja física que eu vendo, não sei, vestuário. Como é que eu vou escalar? Não é alta escalabilidade. Mas sim, tu pode ir fazendo testes. Então, eu recomendo a leitura desse livro muito para começar a pensar de uma maneira diferente de que outras pessoas pensam, né? Enfim, os autores e tudo mais. O que essas pessoas vêm fazendo e o que dessa realidade eu consigo aplicar para o meu negócio. Com certeza não é tudo que vai ser aplicável e não é tudo que vai ser aplicável para Alter Vision. A gente sabe que esses livros são super batidos, mas sempre tem conteúdos úteis e que fazem sentido para o nosso negócio, sabe? Então, vou fazer um testezinho aqui, vou pegar, então, instalei o Alter Vision, vi que tem um espaço da minha loja que é um espaço que não é tão utilizado. Tá, vamos começar a fazer testes. Isso tem Alter Vision, é uma startup, né? São empreendedores que vão te ajudar. Mas e se não tem? E se eu já percebi daqui a pouco que a minha loja tem algo que não funciona, cara, vamos eu mesmo testar, sabe? Vamos lá colocar em prática e ver o que funciona, porque acho que é muito sobre testes, né? Tudo. Total, né? Testar e ver se funciona. O que tá lendo lá do podcast, alguma coisa assim, Júlio? O que estão... Me mandou a pergunta ontem, eu vim preparado para falar do antifrágil, mas como tu já falou... boa, mas vai lá, emenda também. Como tu já falou, é um livro que eu recomendo muito a leitura, realmente é um livro bem bacana, muda um pouco a forma de enxergar assim, as coisas, né? Principalmente o caos e as variações do tempo. Mas eu vou recomendar os 5 segundos do fundador da Stone, não sei se já leram. Para o varejo, muito bacana, né? Como é que a Stone movimentou, né? Então eles revolucionaram a questão da máquina de adquirência num momento onde o varejista ele tinha um suporte muito fraco, né? Então toda vez, imagina, tinha que negociar com o banco, então tinha que ir lá na agência e tal. Aí eles fizeram um sistema onde atendia o varejista em 5 segundos com um motoboy na loja. Então, assim, é um livro que eu gosto, eu trago vários trechos deles para minha empresa, porque é assim que eu gostaria de tratar os nossos clientes, né? Entender que o varejista está trabalhando de pé, não está sentado no computador, não tem uma tela 32 polegadas na frente para poder ficar visualizando o dashboard. Ele precisa resolver rápido, hoje em dia no WhatsApp mesmo, né? A gente é remoto, a gente não manda um motoboy. Idealmente, talvez deveria ser. Mas, assim, é um livro que é bem bacana para entender, né, como é que é essa realidade do varejo e o que a Stone fez para conseguir conquistar espaço nesse mercado. Bah, que legal. Bah, hoje foi um episódio aí, ó, muito rico, muita coisa, mas infelizmente temos que chegar ao fim dele. Júlio, quero agradecer, muito obrigado aí, cara, pela sua participação, por te conhecer um pouco mais da solução da Alter Vision e também pelos comentários aí que tu trouxe. Eu que agradeço a participação ali, foi realmente um prazer. Passou voando o tempo aqui. Passou. Muito obrigado. Show. Luísa, muito obrigado. Quero te agradecer também, né, por me auxiliar aí, né, me assessorar aí nesse ponto aí com várias contribuições que com certeza aí o pessoal vai gostar bastante.
Eu que agradeço. Obrigada pelo convite e pelo privilégio de estar aqui com vocês, né? É uma honra. Show. Agradecer também a nossa audiência maravilhosa aí, né? Quem não conhece ainda o Conectar Hub, por favor, vai lá no Instagram, acessa, bota o arrobinha lá, Conectar Hub. Dá uma pesquisada, a gente fica aqui na Rua das Andradas, 1234, no 15º andar, aqui em Porto Alegre, aqui no Centro Histórico, tá? O podcast, o Pode Conectar, ele é um oferecimento desse Conectar Hub. Já conhece, né? A gente já falou um pouco desse espaço. A gente já está convidando vocês, lojistas, venham para cá, deem uma passadinha aqui para conhecer, nem que seja, para vocês conhecerem esse espaço e conhecer essas pessoas maravilhosas que tem aqui, essas startups, essa infraestrutura, tomar um cafezinho e vejo que às vezes tem até umas frutinhas que estão ali em cima da mesa. Também, às vezes. Mas olha, vai ser, eu não peguei. Esse dia eu não peguei ainda, mas olha, eu passo aqui várias vezes e tem sempre muita coisa boa. Então, por favor, vem para cá, vamos nos conectar. Valeu, obrigado, até a próxima. Valeu.